Olá, boa noite. Olá, Glaubi, tudo bem? Me escutam bem? Conseguem me escutar bem? Maravilha, ótimo. Olá, Glória. Ai, que bom, maravilha. Bom ver vocês por aqui novamente. Muito bem. Quem será que vai aceitar o desafio de falar comigo hoje? Ai, que ótimo, Line, obrigada. Quem será, hein? Ó, até agora eu não tive nenhuma recusa. Oi, Cíntia. Tudo bem? Rosana. Maravilha. Quem será que vai aceitar meu desafio? E aí, Rosana? Topa? Célia, professor Fábio. Boa noite a vocês. Topa meu desafio, Rosana? Oi, Célia. Vou convidar, hein? Vamos ver. Ó, vou convidar. Olha, querendo fugir, Rosana. Vamos lá. Quem se anima? Deixa eu ver aqui. Quem aqui tem exames? Quem aqui tem os exames pra gente discutir? Cíntia, aceita o desafio? Não precisa identificar. Cíntia? Bom, vou fazer o convite então, pessoal. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tá com instabilidade. Vamos ver. Vamos ver. Participar. Janaína. Ó. Janaína não pode. Tudo bem, não tem problema, então. Vamos lá. Ah, Milena! Milena, aceita participar da live? Vou te convidar. Ó, vamos lá. Ó, não recebi nenhum não ainda, hein? Tô na expectativa, Milena. Vamos lá, Milena. Será?
Bom, Dori, uma, duas. Não? Tudo bem, não tem problema. Vamos lá. Bom, então eu posso falar um pouquinho do meu exame genético para vocês. Pode ser? E aí a gente discute aqui algumas informações. Eu explico para vocês um pouquinho sobre alguns fatores clínicos, um histórico clínico, brevemente. E aí eu vou falando para vocês o que apareceu no meu exame, que eu fiz a revisão hoje, inclusive. Pode ser? Vamos lá, então. Bom, a paciente, então, nesse caso, sou eu. Estou anotando tudo aqui, tá, gente? Vou falar um pouquinho para vocês como foi a minha infância. Então, eu nasci de parto normal, só que eu nasci bem pequenininha. E quando eu nasci, eu não fui amamentada até o sexto mês. Minha mãe teve dificuldade de me amamentar, então eu já fui para fórmula muito cedo. E como eu nasci muito pequenininha, baixo peso, existia uma crença naquela época de que a criança saudável seria a criança fortinha, né? A criança gordinha. E aí, então, acho que essa crença ajudou bastante, principalmente a minha mãe nessa introdução alimentar, a me dar bastante comida, me dar bastante alimento. Então, eu sempre fui muito tranquila em relação a me alimentar. Nunca tive problemas de seletividade, nunca tive problemas em quantidade, inclusive. Nunca tive problemas. Tive um problema muito grande de cólicas. Até os 2 anos de idade eu tinha muito problema para dormir. Eu sempre fui gordinha, ó, então a gente aqui vai se entender. Oi, Rafa, boa noite. Tô falando sobre o meu exame genético. Bom, e aí eu tive muita dificuldade para dormir, mas quando eu aprendi a dormir, eu sempre fui muito matutina, então eu sou do dia. Eu gosto de fazer minhas coisas cedo, eu gosto de ir para academia cedo, eu gosto de estudar cedo. Quando chega 11 horas da noite, eu já não tô mais aqui, eu já tô em outro lugar. Então eu gosto mesmo da rotina bem cedinho. E aí, quando eu fui para a escolinha com 4 anos, eu já era bem acima do peso, muito acima do peso. Então eu tive muita dificuldade, inclusive, para fazer amizade, né? Naquela época, eu me lembro muito bem que eu sempre era a mais, não a mais excluída, mas aquela que ficava no cantinho mesmo, com vergonha de se mostrar. Eu sempre fui muito tímida. Tem uma característica minha aqui importante, sempre fui muito tímida. E aí, então, quando eu tinha uns 7 anos, né, eu comecei a apresentar algumas queixas. A Janaína falou: tenho doença autoimune e sempre tive facilidade para engordar, tenho má absorção de leite, asma. Eu não tenho doença autoimune, né? Não que tenha sido diagnosticada, mas eu tenho alguns perfis importantes para a gente até discutir. E aí, então, quando eu tinha uns 7 anos, e eu comecei a apresentar várias crises de dores de estômago, que eu não sabia direito o que era naquela época, né? E aí, então, a gente fez o diagnóstico junto com o gastro e era gastrite. Então, como uma criança de 7 anos já apresentava essas alterações. E aí a gente foi entender também que parte disso foi porque eu me sentia muito excluída, eu me sentia muito isolada. Então, eu sempre gostei de atividade física, por exemplo. Sempre gostei de jogo, sempre gostei. Nunca fui competitiva, mas sempre gostei de me relacionar dessa maneira. E eu me lembro muito bem que eu fiquei muito isolada. Eu sempre era a última a ser escolhida nos jogos e isso acabava frustrando, né? E aí eu sei que com 7 anos eu desenvolvi então essa gastrite. E eu só ganhava peso, mesmo com a gastrite, tomava hidróxido de alumínio, né? Foi o medicamento que o médico da época passou. E quando eu comecei a entender a importância de ter uma boa alimentação, porque eu comia muita fritura, sempre teve
alimentos saudáveis, sempre teve fruta em casa, mas sempre teve também fritura, que era algo mais prático, algo mais fácil. Então eu tive muita dificuldade de fazer essa seleção, né? Porque, querendo ou não, era tudo muito palatável. E eu sempre ia naquela rede de fast food que todo mundo conhece e amava, né? Claro, toda criança gosta, né? Não tem jeito. Só que eu ia com muita frequência, assim, pelo menos uma vez por semana eu ia. E aí eu comecei a entender, né? O médico ele me passou uma relação dos alimentos que eu podia consumir. Eu fiz testes de alergia alimentar também, para tentar entender algumas, algumas alergias que eu apresentava, algumas manchas que eu apresentava no rosto, na pele, nos braços. E aí eu tive ali a relação de alguns condimentos, de alguns temperos, que eu até hoje não utilizo. E aí então eu comecei a entender, só que eu não tinha, sempre tive muita dificuldade com a balança, sempre, sempre, sempre. E com 15 anos eu emagreci uns 10 quilos, fazendo aquilo que eu entendia que era o correto, né, a minha alimentação, e também fazendo a prática regular de atividade física. Então, eu uni o útil ao agradável, fazia muita atividade física, então eu consegui emagrecer durante o ano todo um total de 10 quilos. E aí foi animador, e eu já estava com 15 anos, então foi decisivo também para eu optar pela nutrição. E eu vi que dava certo, eu vi que tinha muita influência. Então, algo que sempre me chamou atenção na nutrição foi realmente essa expectativa de contribuir com uma alimentação saudável para a perda de peso, que foi sempre a minha primeira queixa. E aí, como que é o meu exame genético, né? Então, para quem conhece lá o exame genético, o FTO, vermelhinho, tem os dois vermelhinhos. Para quem está chegando agora, no início da live eu chamei algumas pessoas para participar, mas elas ficaram tímidas ou não tinham preparado o material, então eu tô falando do meu exame genético correlacionando com a minha clínica, tá? Amanhã a gente vai falar sobre outra pessoa e na sexta sobre outra pessoa. Então, o meu FTO é tudo vermelhinho, o meu MC4R todos alterados também, heterozigose, em homozigose. Facilidade para petiscar, então também sou uma petiscadora. Eu me lembro muito bem que, assim, eu não fico beliscando qualquer coisa, mas eu tenho muita vontade. Se eu tiver uma bala, um pacotinho de bala, por exemplo, agora eu me policio muito mais, mas eu sou daquelas que pego esse pacotinho de bala e eu não sossego enquanto não terminar. Então, eu nem compro, porque eu sei que não vai ser legal. Mas eu tenho também polimorfismos associados ao hábito de petiscar. Então, quando a gente tem esses polimorfismos e a gente também se reconhece nesse perfil genético, fica até mais interessante na hora de falar para esse paciente, porque é algo que acontece conosco, é algo que acontece que a gente conhece, e também na hora de falar para esse paciente de trabalhar com algumas estratégias que podem ser importantes ali no manejo com o paciente, tentando evitar para que ele também tenha esse risco de ficar beliscando. Então, isso também pode ser bem interessante. Então, o que que acontece quando a gente tem um FTO vermelhinho? O que que os estudos eles mostram? Que quando tem um consumo de lipídios aumentado, e aí principalmente o lipídio saturado, essa pessoa ela tem uma tendência de ter aumento de MC, de ter aumento de circunferência da cintura, de ter realmente alterações nesse FTO que por sua vez, podem impulsionar alterações, por exemplo, em genes associados com termogênese, por exemplo, e também com gasto energético. Então, essas alterações, elas são previstas. Tem um estudo bem legal que mostra o efeito pleiotrópico do FTO. O que é o efeito pleiotrópico? Então, imaginem só que o FTO está no centro e vários outros genes ele consegue modular, ele consegue de alguma maneira influenciar, ele consegue de alguma maneira interagir. Então, o efeito pleiotrópico é exatamente esse efeito de que quando eu tenho a presença de um polimorfismo, eu posso influenciar vários outros genes também. E tudo isso colaborar para que eu tenha maior potencial para desenvolver aquela comorbidade ou aquela alteração metabólica. Porque nós sabemos que
em relação à obesidade, em relação às doenças crônicas, elas são multifatoriais. Então, não posso alegar que é o FTO. E algo que é muito importante também, quando o paciente ele olha para uma alteração, nós colocarmos, né, estimularmos a consciência dele de que essa alteração, ela não é definitiva. Essa alteração, ela não é algo para conduzir a um desfecho. É uma alteração que predispõe, é uma alteração que colabora, mas de forma alguma é uma alteração que vai causar ali alguma sentença. E algo que é muito importante, que eu sempre observo, eu vi que algumas notícias aqui entraram e elas sempre também, a gente compartilha algumas informações e isso é muito interessante. Quem tem essa alteração genética no FTO é aquela pessoa que precisa fazer muito mais atividade física. Sabe aquela pessoa que fala assim, ó, o treino hoje é correr 400 metros. Ela sabe que para ela ter o mesmo gasto energético, no sentido de realmente ter uma eficiência naquele exercício, ela tem que correr 800, ela tem que fazer um pouquinho a mais. E é interessante que em 2016 saiu um estudo de um trial europeu chamado Food for Me, em que eles mostraram que quem tem essa alteração, quem é verdinho e faz a recomendação de atividade física da OMS, até 150 minutos, por exemplo, pode ter ali uma contribuição para perda de peso ou manutenção do peso saudável. Quem tem a heterozigose, quem tem o amarelinho, pode fazer entre 150 e 300 minutos, que eles também conseguiram observar bons resultados. E quem tem o vermelhinho, que é o homozigose alterado, tem que fazer acima de 300 minutos, ou seja, o dobro da recomendação. Claro que de uma maneira muito simples que eles fizeram, né? Porque a gente está falando de atividade física. E quando a gente fala de atividade física, eu gosto muito de lembrar dos 4 domínios que regem essa atividade física, que não é o exercício. Ah, Tati, mas o que eles não fizeram com o exercício? Porque eles estão avaliando um número grande de indivíduos e eles não conseguiram colocar e pontuar um treinamento. Claro que é uma limitação do estudo, tá? Mas o que é importante a gente pensar? É importante a gente pensar em termos de atividade física, por exemplo, quando a gente fala de estudos epidemiológicos, é o que eles conseguem realizar. Então, o que eles observaram? Eles observaram o seguinte, né? Que esses 4 domínios, quais são eles? Então, por exemplo, a minha atividade de trabalho. Será que eu me movimento trabalhando? Então, por exemplo, eu e você, Sinara, ó, sintonia. Então, por exemplo, será que a minha atividade de trabalho é ficar na mesa digitando, conversando com o paciente, ou eu preciso me deslocar? Por exemplo, você é professora, você trabalha se deslocando na empresa, você atende no hospital, então precisa, eu falo passear, né? Precisa passar em vários leitos ali para conversar com os pacientes. Como que é o seu nível de atividade física no trabalho? Algo que faz parte da sua atividade. Tá, isso é algo importante. Como você se desloca? Então, você, por exemplo, vai de bike? Você vai de bike até o metrô, eu pego o metrô até o trabalho? Como você se desloca? Você, por exemplo, tem um monte de vaga para escolher, mas você estaciona naquela mais longe para ir caminhando, e aí você também vai de escada ao invés de elevador, então tudo isso também faz parte desse domínio de atividade física. Dentro de casa, as atividades do lar, as atividades de lazer, tudo isso influencia na quantidade total de atividade física. Então, isso é muito importante. Claro que o exercício, o treinamento também vai ter ali uma contribuição muito importante também. E aí, principalmente quando a gente pensa na contribuição do exercício, a gente vê alguns estudos tanto com atletas, então a gente tem estudos com atletas de rugby, por exemplo, e a gente também tem estudos com ciclistas, com maratonistas, tem alguns estudos também, mas são poucos atletas, o N é um pouquinho mais baixo, então isso também colabora para que a gente tenha alguns pontos de interrogação em relação a esses resultados, que é algo que a gente pode comentar também mais para frente. Bom, mas então, a Tati tem o FTO alterado, e aí algo que me chamou muita atenção quando eu vi o exame foi o seguinte, né? Quando eu recebi esse exame, eu fiz em 2014. Então, quando eu recebi a primeira versão do exame que tinha lá. E aí eu observei que eu também tenho algumas alterações nos receptores de vitamina D. Não é no VDR-FOC1. Antes a gente tinha avaliação do APA1, TAC1, BSM1.
e a gente tinha outras avaliações. Então, eu tenho de 4, eu tenho 2 alterações e também alteração no transporte de vitamina D. Realmente, essa minha vitamina D, ela é sempre mais baixinha. Só que, como não é alteração no FOC1, que é aquele que é mais importante, hoje eu estava até estudando um pouquinho sobre receptor de vitamina D, sobre vitamina D, e tem alguns estudos correlacionando também o BSM1, é alteração, polimorfismo, com, por exemplo, risco para alguns tipos de câncer. Então, isso também é importante, preciso prestar bastante atenção, porque eu também tenho histórico familiar. Então, de origem materna, eu tenho um histórico familiar muito pesado para câncer. E também tenho de doenças autoimunes e também tenho do lado paterno cardiovascular. E isso chamou muita atenção quando eu olhei para o exame. Por quê? Da parte cardiovascular, o que eu tenho da parte paterna? Eu tenho tios que já tiveram infarto, tenho tio que já tem vários stents. O meu pai também tem 2 stents, então eu preciso me preocupar bastante. Aí quando eu vou pro perfil de lipídios, gente, depois eu até mostro para vocês nos stories, mas quando eu vejo perfil de lipídios, ApoB, tudo vermelho, é tudo alterado. Receptor de LDL alterado, PCSK9 alterado, quase tudo alterado. A BCG5 alterado, LIPIC alterado. Então, assim, são várias alterações. Só quando eu olho o meu exame bioquímico, eu vejo que não contribuiu para estabelecer ali uma correlação com o fenótipo. Né? Então, existe esse mecanismo epigenético que é muito importante, você conhece, mas você trabalha para modular esses riscos e aí você observa com parâmetros bioquímicos, antropométricos, enfim, em relação às queixas, a melhora das queixas dos pacientes, então tudo isso também favorece, né? E algo que me chamou bastante atenção foi o perfil do ácido fólico. Então, eu sou homozigota no MTHFR 677 e isso potencializa muito o risco para eventos trombóticos, né? Então, quando a gente pensa nessas alterações para eventos trombóticos, a gente já se preocupa um pouco mais, porque lembra que a gente comentou essa semana sobre aquelas enzimas que trabalham como se fossem engrenagens, então uma depende da outra, e nessa dependência, quanto menos nutrientes eu tiver, né, esses nutrientes, eles seriam, por exemplo, os combustíveis para que eu pudesse ter essas enzimas funcionantes, então quanto menos nutrientes eu tenho, mais chance eu tenho de uma ter um impacto negativo em relação à atividade da outra. Então, essas alterações, elas também favorecem, por exemplo, no caso da MTHFR, vai favorecer em relação a prejuízos na produção de monoamina, prejuízos ali na produção de serotonina, produção de dopamina, então isso pode ter muita oscilação de humor. E aí, de repente, a gente pode cursar com impacto importante no risco até mesmo, se esse paciente, né, se for um paciente mais melancólico, com mais chance de depressão, de repente é a falta desse nutriente para potencializar a formação de mais monoaminas. Então, isso favorece também essa melhora da comunicação sináptica desses neurônios. Boa noite, Eduardo. Seja bem-vindo. Hoje eu estou falando do meu laudo genético e correlacionando com a clínica, tá? Então, hoje eu não tenho alteração bioquímica para o perfil de lipídios, embora eu tenha risco familiar e também risco genético. São alterações que são importantes, que me chamaram muita atenção quando eu peguei meu exame. Então, essa MTHFR alterada, MTRR alterada, e algo que eu observei, que nós comentamos na live de ontem também, foi em relação a FUT2, que também tem alterado, então B12 ali alterado, e o perfil de B6 também. E eu sou ovolacto, então eu não consumo carne vermelha, nem frango, mas eu tenho algumas restrições em relação à proteína animal, mas o meu perfil bioquímico, ele ainda é estável, né? Então, mas é importante para eu me preocupar em relação a uma possível suplementação, em relação a alterações nessas concentrações plasmáticas, porque tudo isso também pode favorecer um risco importante em relação à anemia, em relação até mesmo esse perfil de homocisteína. A minha homocisteína é mais controlada, é abaixo de 7,
Então, eu gosto bastante de sempre olhar o combo, né? E realmente, essas alterações de glicemia, de insulinemia, são alterações que no meu exame é tudo normal, então não tenho essas alterações. Mas o perfil genético, ele mostra algumas informações importantes e essas informações, elas colaboram para que a nossa atenção ela seja redobrada. Então, por que eu estou falando do meu exame para vocês também? Porque eu acho que é importante quando o profissional ele quer trabalhar com nutrigenética. Eu já vi vários profissionais com dificuldade muitas vezes de passar a informação para o paciente, e quando ele faz o exame, quando ele mostra, foi exatamente essa conversa que nós tivemos ontem, é quando ele mostra o exame, quando ele fala, olha, eu também tenho alterações. E essas alterações, elas podem ser moduladas. Eu consegui realizar isso quando observei esse resultado, eu consegui ter uma melhora assim quando eu modifiquei aquilo na minha vida. Então, por exemplo, boa noite, Márcia. Algo que é muito importante para mim, que para mim é uma terapia, é atividade física. Eu amo, que ótimo, seja bem-vinda. Eu amo atividade física, eu amo praticar atividade física. E aí é algo que é bem interessante, né? Eu gosto muito de correr, mas eu não corro grandes distâncias. O máximo que eu consegui correr até hoje foi a São Silvestre, mas assim, né? Com aquela sensação de morri, porém passou bem. Porque a gente sabe que tem. É, não é uma corrida, né? Tem ali seus desgastes, óbvio, principalmente por conta do clima, mas tem muitas atrações no meio do caminho, é muita gente, né? Imagina, em tempos de corona, nem pensar. Mas quando eu, por exemplo, faço um pouquinho mais de musculação, e pelo meu exame genético, a maior aptidão é mesmo para musculação, eu me sinto bem. Eu sinto que meu corpo ele responde melhor. Agora, a corrida para mim é a minha terapia para minha mente, a minha terapia para eu esvaziar é como se fosse a minha conversa com Deus, é como se fosse eu tiro todos aqueles pensamentos que não me fazem bem ali na corrida, eu medito ali na corrida, coloco o meu fone e vou. Então, isso é importante também de nós observarmos no paciente. Às vezes ele gosta muito de fazer alguma atividade e o exame genético deu outro, mas é importante a gente entender qual é a relevância daquela atividade na vida dele. Porque é importante, claro, nós, né, respeitarmos o perfil genético que está ali associado com a aptidão física, mas também entender o que está por trás. A Lerinha colocou aqui, eu também gosto de correr, mas o máximo foi a São Silvestre. Eu também. E assim, é muito engraçado. A primeira vez que eu fiz a São Silvestre, eu desidratei. Eu tava muito calor, não tinha postos de abastecimento de água disponível. Então, na hora que eu chegava no posto de abastecimento, todo mundo já tinha tomado a água. Eu fiquei sem água, acho que uns 2, 3 postos sem água. E eu desidratei muito, então foi horrível. Na segunda vez, eu não fiz uma boa. Não consegui consumir um bom carboidrato durante a corrida, também não foi legal. E na terceira vez eu já melhorei, então eu já me senti um pouquinho melhor. E aí a quarta vez não aconteceu ainda. Então, foi o máximo que eu consegui atingir. Nem me fale, Lerinha, nem me fale. A Rosana perguntou, qual o exame em relação à aptidão física? Então, tem vários exames, né? O que eu conheço, né, é um exame que avalia 4 genes. Tem vários outros que avaliam muito mais genes, mas esse que eu tô falando especificamente é um que avalia 4 genes. Ele dá o perfil de aptidão física do indivíduo. E da onde saiu esse score? Da onde saiu esse perfil? Saiu de estudos feitos com a população brasileira, de atletas de basquete, de atletas de futebol, então atletas de base. Então, são informações interessantes para que a gente possa utilizar, porque foram feitos com a nossa população. Como eu já falei em outra live, um exame de nutrigenético, um exame de aptidão física, ele não pode ser colocado como uma peneira genética, né? A gente tem que tomar bastante cuidado. Quando eu digo não pode ser colocado, não é verdade absoluta também, né? Mas é importante nós termos cautela, por quê?
porque esse exame específico, ele não pode fazer nenhum tipo de preconceito, ele não pode tirar um atleta do sonho dele, ele não pode, por exemplo, fazer substituições, ele não tem todas as informações para realizar essas mudanças, o que é muito importante a gente pensar. É importante a gente pensar, lembra que nós comentamos ontem sobre o trainability? Então, é a capacidade daquele indivíduo se adaptar àquele meio, independente do fator genético. Isso depende muito da motivação, depende da vontade desse indivíduo. Quanto mais disposto esse indivíduo ele estiver para fazer aquela atividade, quanto mais vontade ele tiver de atingir um pódio, de atingir algum resultado, de atingir algum objetivo, melhor vai ser para o treinamento dele. Isso evita lesão, isso melhora rendimento, isso faz com que ele tenha maior destaque, então tudo isso colabora. Né? Então, quando a gente observa esse exame, é um exame que mostra exatamente uma informação. Isso é legal por quê? Porque a gente consegue identificar, por exemplo, se eu tenho ali um perfil genético associado com um risco de lesão. Então, o risco de lesão, esse paciente ele faz uma atividade de muito esforço, de muito desgaste. Ele pega um peso, ele faz levantamento. Então, tudo isso é importante para a gente tentar conversar com ele, tentar chamar a atenção dele para o perfil genético e também mostrar para ele que existe esse risco, que existe esse potencial e ter condutas sobre o que fazer. Porque mais do que conhecer a informação, é saber o que fazer com essa informação. Então, por exemplo, algo que aconteceu que foi muito impactante na minha vida, que eu esqueci até de comentar sobre o meu exame genético, só voltando um pouquinho, eu descobri que eu tenho HLA-DQ8. O HLA-DQ8 está muito associado com risco intermediário para intolerância ao glúten, então 5% dos celíacos têm essa alteração, mas não define diagnóstico, né? Então não define a pessoa ser celíaca. E eu me lembro muito bem que toda vez que eu ia para a escola, até mesmo no início da faculdade, que aí eu sempre tomei leite também, então juntava os dois, sempre tomei leite e comia o pãozinho ali integral, né? E aí teve uma época da minha vida que eu diminui bastante esse consumo de leite por conta própria, não foi algo que eu ouvi, ou eu estava no exame genético, e o pãozinho ele sempre continuou, né? Por que os dermatos deve ser, né? Não entendi sua pergunta. Por que os dermatos sem ver vitamina e Não entendi sua pergunta, Eduardo. Por que os dermatoses... Tá. Por que os dermatos, tipo, prescrevem algum medicamento sem ver as vitaminas, alguma coisa assim? Falei pra mim. Então, e aí foi muito interessante quando eu peguei o exame, né? Eu sempre tive, sabe aquela sensação que os nossos pacientes eles relatam? Eu tenho uma dor de cabeça, mas eu vou lá e tomo analgésico, tá tudo bem. Então ele se acostuma com a dor. E eu me acostumei com aquele desconforto abdominal, sempre para mim era normal aquele desconforto, aquela distensão. Já te respondo, Eduardo. Aquela distensão, então para mim era super normal. E quando eu peguei o exame genético, eu falei assim, gente, eu vou ver se realmente isso tem fundamento. Porque eu ainda era um pouquinho descrente, eu confesso. E aí eu comecei a fazer uma intervenção em mim. Então, quando eu peguei o exame, eu diminuí, assim, uns 80%. Então, falei, não, vou diminuir esse consumo de glúten para ver se melhora. E aí eu comecei a diminuir. E eu comecei a observar uma melhora muito grande, principalmente daqueles sintomas, claro, da distensão, que melhorou bastante, o intestino, que melhorou bastante, mas também eu tinha dores de cabeça que eu não sabia de onde elas vinham. E aí eu comecei a observar que toda vez que eu comia alguma outra coisinha com glúten, também voltava essa dor. E algo que para mim foi um divisor de águas. Eu tive uma experiência muito forte em relação a esse perfil. Eu fiz uma viagem e nessa viagem eu esqueci do HLA-DQ8. Normal, né? A gente viaja e a gente esquece do exame genético, normal. E aí eu comecei a consumir praticamente tudo que tinha glúten nessa viagem. E
comecei a apresentar algumas dores nas articulações. Eu tinha dores nas mãos. Então eu ficava apertando as mãos de tantas dores articulares que eu tinha. E eu comecei a ter dor no tornozelo. Então eu não conseguia colocar o pé no chão. E eu me lembro que eu fui para esse local, para um congresso, e eu ia apresentar. Eu estava até com uma amiga, ela falava assim, Tati, isso deve ser nervoso, porque você vai apresentar o trabalho e aí você deve estar nervosa, então fica calma, vai dar tudo certo. Só que eu sabia que era muito mais do que o nervosismo, isso que eu não tinha associado com o consumo do glúten, que eu tinha ficado um tempo sem comer. E aí depois do nada eu esqueci e foi, né, eu me tornei a paciente. E aí eu me lembro que eu falava assim, não, se for a apresentação, vai passar o dia e eu vou melhorar, porque se isso for psicológico, vai melhorar. E aí passou a apresentação e não melhorei. Não melhorei. Aí eu falei, gente, o que que tá acontecendo? E aí eu comecei. Aí o que que veio na minha cabeça? Gente, olha só. Falei, gente, eu tenho homozigose no MTHFR. E agora? Deve ser umas dores nas pernas, no tornozelo, eu nem sabia mais onde que doía. Falei, isso daí deve ser trombose. Só pode ser trombose. Só pode ser alguma coisa nesse sentido. E a viagem longa que a gente fez, então eu tava mega inchada. Eu falei assim, não, só pode ser isso, só pode ser isso. Assim que chegar de volta em casa, eu vou procurar um reumato, vou fazer os exames, vou ver o que que é, um vascular. Eu fiz todos os exames quando eu cheguei aqui. E aí, como eu voltei aos pouquinhos para minha rotina de antes, eu comecei a melhorar. Eu comecei a melhorar muito. Então eu vi realmente que não foi legal para mim, não deu certo, não quero testar de novo. Então o que que isso é importante? Porque às vezes o paciente ele vem com um pensamento e fala assim: "Ah, eu tenho isso daqui, eu vou tirar tudo de uma hora para outra". Então calma, existe uma preparação. Por quê? Porque vai que ele também faz, né, como eu fiz, esquece do negócio e aí começa a consumir tudo que tem lá pela frente. E claro, isso pode, é como se fosse, eu começo a pensar no nosso sistema imunológico como se fossem pequenos soldadinhos. E aí eu desarmei esses soldadinhos. Então, esses soldadinhos, eles ficaram a vida inteira armados em estado de alerta, porque eu sempre consumi, então eu sempre tive a distensão, eles sempre tiveram acostumados com aquela batalha, mas aí eu desarmei quando eu parei de consumir. E aí, quando eu desarmei, é como se eu tivesse desarmado, mas ao mesmo tempo colocar todo mundo na frente do opositor, do inimigo. E aí o que que aconteceu? Aconteceu uma reação nada agradável, uma reação desse sistema imunológico tentando entender o que estava acontecendo, só que despreparado total. Como ele estava despreparado, então ele emitiu todas as dores possíveis. Eu achei, porque eu tenho caso na família materna, casos de artrite reumatoide. Eu achei, não, deve ser, porque eu tenho certeza, e eu lembro muito bem da minha avó, com todas as articulações, né? A mãozinha dela toda travada. Então, aquilo me voltava à memória, eu falava, não, não é possível, deve ser isso daí, deve ser. Então, eu comecei a ficar um pouco ansiosa para receber todos os resultados da parte bioquímica, mas ao mesmo tempo fui voltando à minha rotina e ao mesmo tempo foi melhorando. Então, realmente faz muita diferença. Porque, olha só, eu conhecia o exame genético, mas mesmo assim esqueci, fui lá, me aventurei. Foi uma aventura, passou. Então, eu não me aventuro mais. Não me aventuro mais, não é legal, não desarmo mais meus soldadinhos. Deixa eu só responder aqui. Ó, o Eduardo perguntou por que que os dermatos, eles prescrevem, né? Pode ser o minoxidil ou pode ser qualquer outro medicamento, sem avaliar essas vitaminas. Então, isso depende muito do profissional, né? Então, às vezes, hoje em dia, os profissionais eles têm mais o hábito de solicitar. É interessante que ele faça a solicitação, por quê? Para acompanhar o antes e o depois. Algo interessante, Eduardo, eu participei de um estudo com cabelo e uma pesquisadora de São Carlos. E ela falou assim para mim, né? Ela queria pesquisar sobre cabelo e ela queria pesquisar só, por exemplo, o formato do fio, a ondulação do fio, do couro cabeludo, o aspecto do couro cabeludo. E aí eu coloquei para ela a seguinte proposta. Eu falei, por que que a gente não avalia, claro, como uma boa nutricionista, né? Por que que a gente não avalia a questão nutricional? Porque a questão nutricional influencia tanto. Eu sei que os produtos vão ajudar.
Eu sei que se a pessoa ela tiver um cuidado diário, isso potencializa. Mas e se ela tiver malnutrida? Se ela tiver com alguma alteração em relação à biodisponibilidade de nutrientes, isso também vai influenciar, né? Eu coloquei para ela. Então, a nutrição de dentro para fora também pode influenciar. E ela topou fazer um estudo nesse sentido. Então, o que a gente fez? A gente avaliou alguns polimorfismos e aí a gente conseguiu, eu só não vou dar tantos detalhes, porque o artigo não foi publicado, né? O trabalho ainda está sendo analisado, mas a gente fez polimorfismos e fizemos uma suplementação personalizada. Eu fui um N para cada participante e ela avaliou tanto o perfil bioquímico, né? A gente fez a solicitação junto com uma dermato, a gente fez a solicitação em matricologista, a gente fez uma solicitação e aí o que ela fez? A parte dela, como pesquisadora, era avaliar a elasticidade e a força desse fio. Então a gente tinha que mandar uma mecha, eu lembro que na época eu não estava com tintura ainda, peguei uma mecha, mandei para ela. E aí ela começou a observar, por exemplo, tem lá o equipamento que ela faz, então ela puxou o fio e começou a observar se esse fio, por exemplo, quanto que ele melhorou em relação ao baseline depois da suplementação de 3 meses. E pasmem, eu vi os resultados há pouco tempo. Gente, sem brincadeira, teve participante que melhorou 80%. 80%, não fui eu. Não melhorei tantos por cento assim, não. Mas teve participante que melhorou muito. E ela ficou chocada. A gente conversou, falou assim, Tati, eu não esperava esse resultado. Eu esperava, de repente, algum produto externo, né? A gente pediu para que as participantes não utilizassem produtos que elas não estavam acostumadas, que não mudasse marca, que não mudasse muita coisa, né? E da alimentação também, a gente fez orientação. Mas olha só a importância de se ter essa nutrição de dentro para fora. Então, isso foi muito legal, a gente conseguiu observar. E os parâmetros também. Algumas melhoraram perfil inflamatório, outras não, outras tiveram impacto em relação a vitaminas, outras não. Claro que a gente não avaliou muitos polimorfismos, mas aqueles que a gente avaliou, que teve uma correlação com a suplementação personalizada, ela observou muita melhora nesse perfil, né? Então, isso foi bem interessante. Bom, a Glória perguntou: Tatiana, em relação ao exercício, é real que existem genes que interferem uma melhor resposta ao estímulo de exercício? Uns indivíduos ganham mais. Sim, sim, é verdade, Glória. Tem pacientes, né? Tem pessoas que têm mais facilidade, sim. Nesses casos, a alimentação auxilia também na modulação desses genes que definem isso. Então, conseguimos modular a resposta do corpo via alimentação, mesmo que o indivíduo apresente genes menos favoráveis? Sim, quando a gente une o útil ao agradável, colabora. Então, por exemplo, é um corredor, vai fazer mais endurance, então eu preciso ajustar, por exemplo, o consumo adequado de carboidratos para ele. Vou também otimizar o consumo de proteínas. Mas se o objetivo dele for uma hipertrofia, por exemplo, aí eu posso pensar em outras estratégias, principalmente pensar ali certinho no pré e no pós-treino, por exemplo. Então eu faço uma adequação. Tudo isso colabora, é o conjunto de tudo. Mas, por exemplo, se esse indivíduo tiver qualquer problema em relação à saúde emocional, em relação à qualidade do sono, em relação à microbiota, eu posso ter uma alimentação linda, eu posso ter um treino perfeito, mas mesmo assim influenciar negativamente. Então eu preciso pensar no todo. Então, como é que está dormindo? Como você está. Como está a sua microbiota intestinal, né? Como que é o perfil lá da escala de Bristol? Existe distensão? Existe desconforto? Algo que é interessante. Estava conversando outro dia com uma moça e ela está fazendo alguns testes para entrar, para ser oficial de árbitra de jogos de futebol, né? E ela comentou que para passar por todas as eliminatórias, eles fazem ela registrar, né? Eles precisam de alguns registros. Então, por exemplo, se ela levantou à noite para beber água, quantas vezes ela levantou, quantas noites ela levantou, porque isso também interrompe sono. Então, se é uma pessoa, por exemplo, que vai dormir muito tarde, uma pessoa vespertina noturna, vai dormir tarde, acorda cedo, qual a produtividade dela, qual o nível de raciocínio, de concentração. Então, tudo isso influencia. E aí eles estavam avaliando, inclusive, isso, porque querendo ou não, né, essa moça, ela já foi atleta de futebol e ela vai
ter ela tem um outro projeto de carreira, né? Mas ela não vai deixar de ser atleta, porque ela também vai acompanhar todos os jogos, enfim, e aí dentro de campo. Mas tem uma preparação para isso, não é de qualquer jeito. Então não adianta só unir o perfil genético com a alimentação. Eu preciso pensar no todo também, para colaborar, né? Sim, favoráveis a essa resposta. Bom, aí ela falou assim, ó, estou perguntando só agora porque não consegui perguntar antes. Não, fica tranquila. A Rafa perguntou, Tati, quando você tem um paciente com polimorfismo com HLA, você indica suspensão ou diminuição do consumo do glúten ou pede um exame antes? Então, isso depende também, Rafa, por quê? Por exemplo, quando esse paciente ele já vem com queixas, né? Então, geralmente ele já vem com alguma queixa. Se esse paciente ele é um HLA-DQ8, HLA-DQ2.5, e ele fala assim para mim, olha, Tati, eu percebi que eu consumo alimentos que têm glúten e eu passo mal. Eu tenho distensão, eu tenho desconforto. E aí, o que, que você acha? Não adianta eu pedir uma sorologia para ele, porque vai dar negativo. E aí eu vou ficar com cara de alface na frente dele, né? Aquela cara de paisagem, falando assim, deu negativo no anticorpo. Claro que deu negativo. Se ele diminuir o consumo, então o anticorpo vai ligar, não vai ligar, né? Ou vai ligar menos. Então, eu não solicito. Agora, se, por exemplo, se ele falar assim, olha, você tem essa alteração, e aí vamos supor que ele me fale outros sintomas que também estejam associados com outras alterações autoimunes. Vamos supor que seja uma alopecia areata. Ele fala assim, eu consumo, mas tem distensão? Não. Você tem dores nas articulações? Não. Dor de cabeça? Não. Formigamento? Não. Microbiota, tá tudo ok. Intestino tá ótimo. Maravilha. Aí eu começo a observar que ele tem algumas placas, né? Algumas falhas no cabelo dele que pode sugerir alguma alopecia areata. Falei assim, isso daqui, ó, isso pode ser sugestivo de alguma alteração autoimune. Então vamos fazer o seguinte: seu exame deu isso, mas vamos fazer uma sorologia para ver como que seu corpo está respondendo a esse glúten aqui. E aí eu solicito realmente para mostrar para ele, de repente, a importância de tentar diminuir para tentar melhorar esse processo inflamatório. Não que se ele tivesse alopecia areata, quando ele diminuir o consumo, vai melhorar instantaneamente. Não, mas pensando em diminuir o processo inflamatório, pensando em melhorar aquele aspecto, pensando em melhorar a saúde metabólica, né? Isso vale para todos os tecidos, mas pensando nesse raciocínio de trazer esse paciente para que ele não tenha nenhuma outra repercussão, porque ele pode ter uma alopecia areata hoje, depois ele pode evoluir para uma artrite reumatoide, ele pode ter outras alterações, pode ter um lúpus, então uma psoríase, então só para evitar. Não estou dizendo que ele vai ter, estou dizendo que existe a chance de, tá? Então não estou dizendo isso. Que nem, por exemplo, hoje eu estava estudando um pouquinho sobre vitamina D. E aí eu comecei a ver alguns artigos bem interessantes que a gente pode até falar em umas próximas lives sobre doença renal crônica e vitamina D. O receptor de vitamina D. E eu comecei a pensar, né? Mas qual que é a correlação, né? Como que... Eu não li o artigo na íntegra, eu só fiquei ali no resumo para tentar entender. Porque eles observaram, assim, que tem correlação. Aí eu comecei a pensar, mas qual que é a correlação? Aí eu lembrei. Falei, poxa, o receptor de vitamina D, FOC1 no caso, ele é expresso no rim. Então, logo, ele pode influenciar. Eu ainda não entendi como ele vai influenciar, né? Não tenho isso elucidado para falar para vocês, mas olha só que interessante. Então, a cada momento, a literatura ela traz informações novas para nós atualizarmos. Por isso que eu sempre falo e bato na tecla. Pessoal, vai escolher um exame genético, vai escolher um exame de nutrigenética, queira conhecer o modelo de laudo, queiram conhecer se tem RS. Porque se não tiver, eu falei aqui pra você, gente, eu tenho o FTA vermelho. Você assim, ó, tá, mas qual RS? É um RS que está associado, tem estudos mais novos saindo, que esse RS aqui que eu tenho está associado com síndrome do ovário policístico. E aí, não vai ser interessante de eu pensar junto com essa paciente, de pensar, olha, então a gente precisa ter mais atenção. Olha, então está associado também, de repente, com o consumo de um grupo de alimentos. Então, isso faz muita diferença, né? Bom, eu tô indo aos pouquinhos aqui nos comentários. Isso, Eduardo, de fora para dentro, de dentro para fora. Ah, Amanda, Tatiane, as intolerâncias tardias são demonstradas nos genes?
Isso vai depender muito, Amanda. Ótima pergunta. Isso vai depender bastante, viu? Porque o que acontece? Pelo menos para hipolactasia, né, que é essa redução de lactose, de lactase nesse caso, é primária, tá? Então você pode ter uma tardia e também essa secundária em razão de outras alterações. Agora, você pode sempre ter aquele gene influenciando como sendo um gatilho, só que nunca despertar esse gatilho. É como se eu tivesse um interruptor, então eu tenho ali uma luz para ligar, mas eu não ligo, eu não aperto o gatilho, eu não aciono, então ele fica quietinho. Então, isso depende para cada alteração. Para a lactose, a gente sabe que é a primária. Agora, para o glúten, a partir do momento que você tiver, por exemplo, essa alteração, isso pode sugerir a qualquer momento da sua vida ou também não acontecer, tá? Vamos lá. Imagina, Glória. Obrigada, Eduardo. Vamos lá. Maravilha, pessoal. Respondido, Amanda? Respondido? Então, o Eduardo perguntou aqui, ó, por que finasterida para mulher? A gente tem exame de resposta finasterida, né? A gente tem alguns exames para mostrar. Então, é interessante até. Acho que a gente pode. Estou colocando vários temas aqui para a gente falar. Eu espero vocês nas próximas lives, tá? Tá bom? Porque eu tô dando várias ideias da gente falar de saúde renal, a gente falar, o que mais? De saúde capilar, e genética, né? Tô dando várias ideias, tô anotando aqui, então eu espero vocês também. Então, o que é interessante? Existe exame para a gente avaliar a resposta da mulher à finasterida, tá? Então, isso é bem interessante porque a resposta dela é um pouquinho diferente da resposta do homem. E a gente tem alterações epigenéticas que acontecem no cromossomo, então na mulher a gente tem que ter dose dupla, né? Porque a gente tem XX. E no homem, a presença de uma única alteração já é o suficiente para desencadear uma resposta, ou uma resposta favorável ou não, né? Então, autoimune também, né? Autoimune também, Zana. Maravilha. A gente pode conversar também. Vai ser show de bola. E tem muito a ver com vitamina D também, né? Tava vendo alguns estudos hoje também. Gente, eu fico impressionada. Cada dia que a gente estuda um pouquinho mais, a gente fala assim, nossa, como que eu vivi esses anos todos sem saber disso, né? Isso é muito interessante. Mas nesse exame de alopecia areata, por exemplo, Eduardo, a gente tem algumas informações interessantes, porque é um tipo de alteração um pouquinho diferente do homem, mas é um indício de resposta ou não a essa finasterida também. E posso te falar que não é tão comum assim como a gente pensa, tá? Então tem algumas peculiaridades nesses resultados aí, né? Alzheimer também, Alzheimer eu me empolgo de falar, hein? Doenças neurodegenerativas, né? Isso é bem interessante também. Bom, pessoal, hoje eu vou precisar encerrar um pouquinho mais cedo, porque eu vou fazer dobradinha, né? Então fiquem ligadinhos, que daqui a pouco eu vou entrar em outra live com a Fabiana, da EvoluiMed. Mas eu espero que vocês tenham gostado aí do bate-papo. A gente falou sobre várias coisas, vários aspectos. Se preparem para amanhã vocês conseguirem falar comigo, para que a gente possa discutir essas informações, esses resultados, para que as pessoas cada vez mais profissionais possam entender como funciona a nutrigenética na prática, como a gente pode ajudar os pacientes. E quem é paciente que está aqui também, que pode ver agora ou depois, para que ele se sinta motivado para fazer um exame, sabendo que tem profissionais, né, que podem auxiliá-los, né? Então isso é bem importante. Certo, ó, a Cíntia falou que amanhã prepara, então vamos lá. Então tá certo, gente. Muito obrigada. Uma ótima noite para vocês. Até daqui 5 minutinhos. É um convite barra convocação, para quem puder, claro, tô brincando. Mas, pessoal, muito obrigada, de verdade. Amanhã tem dobradinha também, só para lembrar. Amanhã, então, a gente vai discutir um caso e a gente vai falar sobre câncer, tá? Vou falar
de um aspecto mais geral e a gente vai citar aqui alguns polimorfismos para chamar um pouquinho mais de atenção. E eu também vou passar um case que nós tivemos na clínica e na empresa para falar um pouquinho com vocês, tá bom? Maravilha, então, pessoal. Um beijo, uma boa noite, até daqui a pouco.